Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos em dedicação da Basílica do Latrão. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22, e diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas do cambista. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinais nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. À primeira vista, esse fato não combina com a imagem que geralmente temos de Jesus. Parece, porém, que não adianta querer adoçar sua atitude. Indignou-se com o que via. Fez um chicote de cordas para limpar o ambiente. Usou palavras fortes, agiu com autoridade e força. Aquele lugar sagrado tornava-se um antro de exploração dos mais pobres, dos simples. Lembra-se, Nossa Senhora e São José ofereceram apenas um pombinho. Quando necessário, a bondade, o amor e a justiça exigem que tornemos posições. Então, meus irmãos, aqui Jesus fala, primeiro ele, ao expulsar todos os cambistas, porque que faziam aqueles cambistas? Do jeito que as pessoas compravam aqueles animais para oferecerem sacrifício a Deus, os sacerdotes depois vendiam para eles e eles novamente continuavam explorando. Então Jesus viu aquela situação, espalhou todo mundo, teve zelo pela casa de Deus, pela casa onde se falava a palavra. E esse zelo nós temos que ter hoje, até hoje, em nossas igrejas, ter zelo, cuidar dela, porque ali onde nos encontramos dominicalmente, semanalmente, para ouvir a palavra, para que a palavra possa tocar em nossa vida. Aí Jesus, quando foi criticado pelo sacerdote, ele diz: por quê? Como você agir dessa forma? Ele fala: vou destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruo outro. Eles falaram: 40 anos foram necessários para a construção desse templo. E tu vai construir em 3 dias? Jesus estava falando do seu templo, do corpo do seu templo, corpo vivo. Hoje cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Somos pequenas igrejas. Então, meus irmãos, nós devemos cuidar dessa pequena igreja que é cada um de nós. Cuidar do nosso corpo físico, para que o nosso corpo espiritual também seja cuidado, seja elevado a Deus através de nossas obras. Realmente Jesus construiu a maior igreja. Hoje dedicamos essa Basílica do Latrão. Então, aonde realmente iniciou toda a trajetória de Jesus através de Pedro, o nosso primeiro Papa. E ali começou a surgir
a verdadeira Igreja de Cristo Jesus. E que a Igreja nos ajude cada vez mais a nos encontrar com o Cristo vivo na palavra e na Santa Eucaristia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.